o ponto que eu tô colocando é o seguinte, o brasileiro carece de liderança, né? O brasileiro carece de opções. Então, assim, o movimento de vocês é um movimento de mais de 10 anos e tal, e vocês são a liderança do movimento, a liderança pública, né? Tem outros caras, mas vocês são os caras que estão aí se candidatando e tem essa liderança pública. Quando surge o Marçal, é um novo nome que traz umas credenciais pessoais. Certo. O Arthur tem o posicionamento dele, eu entendo que o camarada que tem frutos, né, pessoais, inclusive de família, acaba se tornando uma boa referência. Então, assim, no ponto do Bolsonaro, o Bolsonaro sempre teve essa questão em torno do nome dele, né? Ah, ele gosta tanto de família que ele já teve 3, né? As pessoas não falavam isso? Aí tu tem um cara que tem uma única família, que tem filhos, né? Que traz elementos, eu acho que positivos para uma sociedade, né? Questões de valores. Se você me falar que isso não importa, eu vou respeitar. Mas eu acho que importa sim. Por exemplo, o Gabriel Monteiro era um político, né? Igual você, um político jovem. Só que a vida dele, em vez dele estar cuidando de uma casa, de uma criança, de uma família, ele estava na sacanagem, né? Gostava de curtir a vida em festa. Nós temos vários exemplos assim na política. Mas não tem cara casado que faz isso também? E tá errado. Mas tá errado. Exatamente. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Pô, não gosto de cagar regra, mas assim, hoje eu tenho 38 anos. Eu já fui o moleque que queria só ficar na farra, né? E hoje eu sou um cara totalmente diferente. Os meus frutos hoje são muito melhores do que no passado, pô. Sim. Porque o meu tempo é para trabalhar e cuidar da minha família, pô, dos meus filhos. Eu não consigo imaginar que um camarada que tá na sacanagem, ou um camarada que não é leal nem à família dele, vai ser leal a mim, pô. Que tô pagando imposto para sustentar ele. Então, assim, se o Pablo Marçal é esse cara leal com a família dele, ele tem um voto, sim. Entendi. Você entende isso como uma evidência positiva eu da acho, personalidade dele? na minha Não, leitura, sim. Faz sentido, Na minha leitura, sim. Então isso importa. Não é porque eu sou moralista, é porque assim, meu irmão, se você não é leal com a sua mulher, com o teu filho, tu vai esperar a lealdade de um cara desse, né? Então, assim, tu vê sociedade secreta, né? Tu vê essas situações de maçonaria, que falam que o cara não pode trair a mulher. Não tem umas questões dessas. Eu não sei a ponto porque eu não sou maçom, mas, porra, se o cara não é leal ao trato do grupo dele, ele vai ser leal com quem não é? Então, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que isso é. Isso que você falou faz todo sentido. O que eu digo é o seguinte: isso é uma evidência difícil de ser provada ao contrário. Por quê? É como eu tô te falando, cara, é muito difícil você olhar pra um cara e falar assim, eu sei que ele é fiel à esposa e aos filhos se você tá conhecendo ele pela mídia. Eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou falando que fulano ou ciclano seja infiel, eu não estou falando que seja. O que eu tô falando eu considero isso uma evidência Sim, uma prova fraca. diabólica. Exatamente, é uma prova diabólica. Que é assim, você precisa provar que você não fez. É difícil, cara. Como é que você prova que você não fez? Arthur, quer dizer assim, você tem uma família, não tem como você provar qual é o seu relacionamento com essa família pra você tratar isso como um mérito. A gente não precisa provar, né, cara? Mas assim, é o seguinte, você vê, cara, o camarada, meu irmão, que não dedicou o tempo dele pra família dele, ele não tem família. Eu sou um cara que tem 2 filhos, com 2 mulheres diferentes, faço de tudo pelos meus filhos. Não, mas eu discordo. Não, calma aí, irmão, calma aí, porra, você vai deixar eu falar nessa porra. Eu sei que eu sou entrevistador, mas assim, eu sou um cara que tem 2 filhos e meus pais. Então, hoje, o meu seio familiar são o quê? Meus 2 filhos e meus pais, os coroas que estão lá. Se eu tivesse dedicado a minha vida, para minha família, eu provavelmente com 38 anos estaria mais ou menos com o mesmo histórico do Marçal. Uma mulher com os meus 2, 3, 4 filhos. Quem é solteiro? Você é solteiro. Então eu sei que é difícil para vocês entender o que eu tô falando, porque é opção de vida. Se você concordar, é praticamente dizer que vocês estão errados, né? Não é isso. Eu não tô aqui defendendo e tratando um podcast para defender, porra, a família do Marçal. Não é isso, gente. Eu quero dizer o seguinte. O valor família importa. Porra, eu entendo o que você tá falando. Eu também acho, um ponto importante na vida do cara. A gente pode até entrar nessa. Não, eu entendo. O ponto que eu discordo é de você dizer que você ter a família em si é a prova de que você dedicou tempo à família. Mas não foi o que eu disse, né? Assim, mas foi o que eu entendi. Tá, olha só. Ele tem uma família, ele dedicou não o tempo somente à família, mas a família faz parte do projeto dele. Mas a gente não sabe. Tem gente que tem família sem ter um projeto de família. Mas não dá pra saber, cara. Tudo bem, mas aí você tem o contrário também. Vou dar um exemplo pra você. Vamos supor que você é um puta cara bacana. Puta, você trabalha, você cuida da sua mulher, do seu filho e tal. Aí sua mulher te mete um monte de chifre. A culpa não é tua também.
É o que eu tô falando o seguinte, existem exemplos de pessoas me lembra o Kaká, que a mulher largou porque ele era perfeito demais. Né? Então, é o que eu tô tem falando. esses casos o próprio também. Kaká. Pô, então o que eu tô falando é o seguinte, eu entendo o que você tá falando, e faz todo sentido o que você tá falando. Eu acho que isso faz parte da construção do homem e dos valores que você vai ter. Agora, eu não acho que isso seja uma evidência forte de personalidade, porque você consegue sim manter um modelo de família aceitável socialmente sem ser aquilo de verdade. Eu não estou apontando dedo pra ninguém, eu não sei, e isso também não me interessa. Mas eu tô falando, dá pra fazer, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Meu caso da Ucrânia. Porra, mandei o áudio e queimei meu filme. O que seria natural pra eu fazer se eu fosse um oportunista? Irmão, arruma uma namorada bem submissa, dá uma mesada pra ela todo mês e manda ela falar que você é o cara mais maravilhoso do mundo. Faz aqueles stories de Instagram que você pôs umas pétalas de rosa e deu um presente e tal. Dá pra fazer isso, cara. Não ia adiantar, né, irmão? Não ia adiantar. Não ia adiantar nada, que ia ser mais filha da puta ainda. Né? Mas o que eu tô falando é o seguinte, mas dá pra você fazer isso de forma artificial. Pra gente não concentrar muito o nosso tempo nesse ponto, o que eu quero dizer é o seguinte, não tô falando que é o principal, mas é um dos fatos, né? É um ponto. Um dos pontos. Aí nós estamos concentrando tempo e argumentos para descaracterizar uma coisa que, tendo prova ou não tendo prova, Sim. é positivo. Eu quero dizer o seguinte, você conhece a árvore pelos frutos. Então, na questão familiar, tem um cara que vive na gandaia. Cada dia tá com uma novinha diferente. Cada dia tá numa festa, tá doidão, na balada, tá dirigindo bêbado, tá dando tiro pro alto. Dúvida, o que você tá falando O que é isso? Aí um outro cara tem uma família. O outro cara, tem 4 casamentos. Porra, todo mundo tá errado. Ele é o certo, né? Ele não dá certo com mulher nenhuma. Aí tu tem um cara que tem uma família. Eu vou gastar energia pra colocar suspeita se esse cara, ele realmente é um pai de família, é um cara que honra a família. Não, eu acho que esse ponto aí, ele tá bem. Agora, se é mentira ou não, lá na frente as coisas vão. Agora, se você entende que o dinheiro do Pablo, que a intenção do Pablo é de enganar as pessoas, acabou a conversa. É porque você tem isso como convicção e por isso vocês não vão se associar a ele. Agora, para ter uma opção ao líder político, hoje nós temos 2, Lula e Bolsonaro. Eu preciso de um cara que tenha valores para honrar a sociedade. Sim. Não basta só ter valor. Tem que ser pragmaticamente possível. Ele tem que ser uma potência. O Pablo Marçal, me parece, de todos os nomes aí, é um cara com uma potência de liderança e de capilaridade. Eu acho que a potência ele até tem. O que falta é o mais importante, são os valores. Isso. Eu diria pra você o seguinte, por que não o Tarcísio, então? Aí se você entende se for pra brigar exato, nome, eu jogaria o Tarcísio aqui. Mas eu, como eu tô te falando, eu acho que a discussão nem é essa ainda. Pra nós, pelo menos. Porque senão eu vou ficar desesperado através de um nome e às vezes eu vou cortar coisas que são importantes pra mim só pra achar um nome, só pra falar que eu tenho um nome. Né? Por exemplo, eu posso dar outro exemplo. Eu posso dar o Danilo Gentili. O Danilo Gentili não é casado, não tem filho. E ele é da igreja. Eu te garanto que o Danilo Gentili é um cara de muito mais valores nobres do que Pablo Marçal. O Danilo Gentili não é casado. Então o que eu tô falando é o seguinte, eu nem quero voltar nesse ponto que você disse, mas pra mim existem coisas muito que sinalizam o caráter de maneira mais palpável, nítida, velho. Tipo assim, o cara pra mim é muito nítido. O cara fazer um vídeo e falar assim, mano, eu pouso helicóptero. Eu sou mais. Moço, quem é Senna? Você não tinha nem helicóptero, não sabia nem pilotar helicóptero. O Senna tinha helicóptero, ele sabia pilotar helicóptero. O cara mente na tua cara. Ele fala assim, moço, minha camiseta aqui é branca. Você, tá bom, eu gosto de você, então. Eu acho que esse argumento é um argumento interessante. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu não estou dizendo o Glauber, tô falando assim, as pessoas, né? O meu ponto, cara, que eu tentei ponderar aqui é o seguinte: quando a gente vai na pessoa ad hominem, quando as pessoas vão sempre olhar pra você e falar que você é o cara. Não, que você é o cara escroto lá do áudio. Sim, entendeu? Não, mas eu não acho. Independente dos seus valores, não, assim, quando os pontos que tu colocou. Não, pô, você tá falando, o cara, isso é uma atitude. O cara tentou não, né? Ele vendeu a esperança de fazer uma cadeira de andar. Ele vendeu. Não é que ele. Ele fez uma oração. Ele vendeu. Aquilo é um show pago. Né? E mais do que isso, ele vende cursos para essas pessoas. Curso de origem da vida, cara. Você entendeu? Aí eu fui ler o livro do cara sobre marxismo cultural. Eu fiz um vídeo de 1 hora com o professor Ricardo refutando que aquilo é um monte de mentira. Entendeu? Então isso não é um ad hominem. Eu estou fazendo uma crítica à obra literária de Pablo Marçal. Outra coisa, quando eu falo pro cara, ele não vai construir teleférico em São Paulo.
Isso não é um ad hominem. Ele não vai conseguir. Deixa eu te explicar. Não vai ter um teleférico que liga a Brasilândia ao Largo São Francisco. É pedir muito que você entenda isso, né? Mas é mais legal eu fazer o contrário. Falar, eu posso falar, Pablo Marçal tá mal certo. Não só teleférico. Eu acho que a gente devia, inclusive, dar disco voador para as pessoas. Igual nos Jacksons. Você entra no disco voador e vai. Pô, irmão, você tá travado aí num pensamento que não dá? Acredite nos seus sonhos, cara. Claro que dá. Então o que eu tô falando é o seguinte. A venda da ilusão, ela é gostosa, né? E ela traz popularidade. Mas no fundo ela não deixa de ser uma ilusão. Entendo. Entendo. Não, eu entendi, irmão. Perfeitamente. Aí, Kim, fala mais, irmão. Quero te ouvir. Sobre por que você... Não, o Kim... O Arthur é a mamãe falei. Exatamente. Não, cara, o Kim é muito calmo, né, cara? Ele fica quietinho assim, né? Olhando, né? De vez em quando ele dá um oriental, eu espero um momento de falar. Eu fico só na paz. Parabéns, irmão. E esse cara tá convivendo quanto tempo contigo? Ixi, faz uns 8 anos. 8 anos, né? Em 2016. Ele é assim. Mas não aprende, não, né? Não aprende nunca. Por isso que o apelido dele é o Isas, né? Que ele tá sempre Isas. Cara, ele Alguém tem que ter energia nesse movimento, cara. Eu tô vendo. Só que energia demais você se empolgou, né, cara? Você tem que controlar. Porra, nem me fala. Controlar essa energia, né, cara? Não, pior que eu tô fudido porque é o seguinte, eu tô com um japonês, eu tô com um policial penal que tem que ter aquela ultra sensatez de ficar calmo no momento. Mas eu fico calmo também, eu tenho inteligência emocional. Não, o papo tá bom, cara. Não bato nos outros que vem me bater. Se a gente tenta bater nele, aí ele mantém a calma e consegue argumentar, entendeu? E nesse é o momento que ele é especialista em apanhar e conseguir continuar argumentando. Ele é resistente, né?